Agora será contado em forma de compilado as importantes instruções do livro de Êxodo da Bíblia, que ajudam a compreender as leis e as orientações divinas para a vida e a santidade, e que nos ensinam sobre a relação do homem com Deus. Capítulo 1 de Êxodo: O nascimento milagroso de Moisés. O capítulo 1 do livro Êxodo inicia narrando a introdução da história dos filhos de Israel, que vieram ao Egito com Jacó, cada um com sua família. Essa geração cresceu e se multiplicou no Egito, tornando-se uma grande nação. Contudo, um novo rei surgiu no Egito, que não conhecia José, o qual havia sido um grande líder na época em que os filhos de Israel chegaram ao Egito. Esse rei ficou preocupado com o crescimento dos filhos de Israel e temeu que eles se tornassem uma ameaça ao Egito. Por isso, ele decidiu escravizá-los e usá-los para trabalhos forçados na construção de cidades e monumentos. Entretanto, mesmo sob tamanha opressão, os filhos de Israel continuaram a se multiplicar. O rei egípcio então ordenou que as parteiras matassem os recém-nascidos do sexo masculino dos filhos de Israel, mas as parteiras temeram a Deus e não obedeceram a essa ordem. Por causa disso, Deus abençoou as parteiras e as famílias dos filhos de Israel continuaram a se multiplicar. O capítulo termina com a ordem do rei egípcio para que todo menino que nascesse dos filhos de Israel fosse lançado no rio Nilo, mas uma mãe deu à luz um menino e o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo, colocou-o em uma cesta no rio Nilo, nas proximidades do palácio do rei. Capítulo 2 de Êxodo: A infância e o chamado de Moisés. O capítulo 2 do livro Êxodo começa com a história de Moisés, filho da família levita, que nasceu durante o período em que os filhos de Israel eram escravizados no Egito. Sua mãe, para salvar sua vida, o colocou em uma cesta e o deixou no rio Nilo, nas proximidades do palácio do rei. A filha do rei encontrou o bebê e o adotou, chamando-o de Moisés. Moisés cresceu no palácio do rei e tornou-se um homem poderoso e influente no Egito. Certo dia, ele saiu para ver como estavam seus irmãos, os filhos de Israel, e presenciou um egípcio maltratando um hebreu. Moisés matou o egípcio e escondeu seu corpo na areia. No dia seguinte, Moisés tentou separar uma briga entre 2 hebreus, mas um deles o repreendeu e perguntou se ele iria matá-lo como havia feito com o egípcio. Moisés percebeu que sua ação havia sido descoberta e, temendo pela sua vida, fugiu para a terra de Midian. Lá, ele se casou com Zípora, filha de um sacerdote, e teve 2 filhos. Enquanto isso, no Egito, os filhos de Israel continuavam a sofrer nas mãos dos egípcios. Deus ouviu o clamor do povo e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Ele escolheu Moisés para ser o líder dos filhos de Israel e enviou um anjo para se revelar a Moisés em uma chama de fogo no meio de uma sarça ardente. Deus ordenou que Moisés voltasse ao Egito para libertar o povo da escravidão e guiá-los para a terra prometida. Moisés, inicialmente relutante, acabou aceitando a missão e voltou ao Egito com sua família. Capítulo 3 de Êxodo: O chamado de Moisés na sarça ardente. O capítulo 3 do livro Êxodo começa com a narrativa de como Deus se revelou a Moisés em uma sarça ardente no Monte Horebe. Deus se apresentou a Moisés como o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e disse a ele que havia visto a aflição do seu povo no Egito e que estava disposto a libertá-los. Deus disse a Moisés que ele seria o líder escolhido para tirar os filhos de Israel do Egito e que ele deveria voltar para o Egito e reunir os líderes dos filhos de Israel para explicar que Deus iria libertá-los da escravidão. Deus disse que ele estaria com Moisés e que faria maravilhas no Egito para que o faraó deixasse o povo de Israel ir embora. Moisés ficou preocupado porque não sabia o nome de Deus, e por isso, perguntou a Deus como deveria se referir a ele diante dos filhos de Israel. Deus respondeu: Eu sou o que sou. Deus explicou que esse era o seu nome e que Moisés deveria dizer aos filhos de Israel que Eu sou o havia enviado. Deus também avisou a Moisés que o faraó não iria deixar o povo de Israel ir embora facilmente e que Deus teria que enviar várias pragas sobre o Egito para que o faraó finalmente permitisse a saída do povo de Israel. Deus instruiu Moisés a pedir ao faraó que deixasse o povo de Israel sair do Egito para adorar a Deus no deserto. Deus também disse a Moisés que,
Depois de libertar o povo de Israel do Egito, ele iria conduzi-los à terra prometida, a terra de Canaã, que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó como uma herança eterna. Deus instruiu Moisés a ir aos líderes dos filhos de Israel e prepará-los para sua missão de libertação e condução do povo à terra prometida. Capítulo 4 de Êxodo. Os milagres de Moisés e a relutância do faraó. O capítulo 4 do livro Êxodo começa com Moisés questionando a Deus sobre como os filhos de Israel iriam acreditar que Deus o havia enviado para libertá-los. Então, Deus deu a Moisés sinais miraculosos, como transformar sua vara em cobra e depois em vara novamente, além de colocar sua mão no peito e depois retirá-la, fazendo-a ficar leprosa e depois curada. Ainda assim, Moisés continuou relutante em aceitar a missão de liderar os filhos de Israel, argumentando que ele era incapaz de falar bem e temia que os filhos de Israel não o ouvissem. Então, Deus prometeu enviar a Arão, irmão de Moisés, para ajudá-lo a falar e agir como seu porta-voz. Moisés, então, convenceu sua esposa Zípora e seus filhos a voltar com ele para o Egito. Na estrada, Deus tentou matar Moisés, mas Zípora circuncidou seu filho e tocou os pés de Moisés com o prepúcio, evitando assim a ira divina. Chegando ao Egito, Moisés e Arão reuniram os líderes dos filhos de Israel e contaram-lhes o que Deus havia falado a Moisés e os sinais miraculosos que ele havia realizado. Os líderes dos filhos de Israel creram e adoraram a Deus. Em seguida, Moisés e Arão foram até o faraó e pediram-lhe que permitisse que os filhos de Israel saíssem do Egito para adorar a Deus no deserto. Mas o faraó se recusou e, em vez disso, aumentou a carga de trabalho dos filhos de Israel, tornando-a ainda mais pesada. Então, Deus enviou uma série de pragas sobre o Egito, começando pela transformação da água do rio Nilo em sangue. No entanto, o faraó permaneceu obstinado e se recusou a deixar o povo de Israel ir embora. Capítulo 5 de Êxodo. A rejeição de Moisés e as consequências para Israel. O capítulo 5 do livro Êxodo começa com Moisés e Arão apresentando ao faraó o pedido de Deus para que os filhos de Israel fossem liberados para adorá-lo no deserto. No entanto, o faraó recusou o pedido e, em vez disso, aumentou a carga de trabalho dos filhos de Israel, ordenando que eles continuassem a fazer tijolos, mas agora sem receber palha para mistura. Os supervisores egípcios que estavam encarregados da tarefa de supervisionar o trabalho dos filhos de Israel também foram instruídos a bater neles se eles não trabalhassem duro o suficiente para atender às demandas do faraó. Os filhos de Israel ficaram extremamente desanimados com essas novas exigências e reclamaram para Moisés e Arão. Moisés, então, foi até o Senhor e perguntou por que ele havia permitido que o faraó continuasse a oprimir o povo de Israel, apesar de ter enviado Moisés como seu mensageiro. Deus respondeu a Moisés que ele estava prestes a executar grandes julgamentos contra o faraó e que ele finalmente deixaria o povo de Israel ir embora. Moisés e Arão voltaram ao faraó para pedir novamente que os filhos de Israel fossem libertados, mas o faraó se recusou novamente. Em vez disso, ele ordenou que os supervisores egípcios aumentassem ainda mais a carga de trabalho dos filhos de Israel. Os supervisores egípcios bateram nos supervisores hebreus quando eles pediram palha para a mistura do tijolo, o que fez com que os supervisores hebreus reclamassem a Moisés e a Arão. Moisés então clamou ao Senhor, pedindo que ele libertasse o povo de Israel e os livrasse da opressão do faraó. Moisés estava desanimado e questionando por que Deus permitia que seu povo sofresse. No entanto, Deus renovou sua promessa de libertar os filhos de Israel e guiá-los para a terra prometida. Ele disse a Moisés que iria mostrar seu poder ao faraó e que o faraó eventualmente deixaria o povo de Israel ir embora. Capítulo 6 de Êxodo. A promessa de Deus e a genealogia de Moisés. O capítulo 6 do livro Êxodo começa com Deus respondendo a Moisés que, apesar de os líderes dos filhos de Israel terem acreditado nele, o faraó ainda se recusava a deixar o povo ir embora. Deus prometeu a Moisés que ele faria com que o faraó deixasse os filhos de Israel partirem do Egito com uma mão forte e julgamentos terríveis. Deus lembrou Moisés de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó e disse que iria cumprir suas promessas. Ele prometeu dar a terra de Canaã aos filhos de Israel como herança, uma terra que manava leite e mel.
Deus instruiu Moisés a falar com os filhos de Israel novamente e confirmar que Deus os libertara da escravidão no Egito. Moisés hesitou em falar com os filhos de Israel porque ele se considerava incircunciso e, portanto, inadequado para liderá-los. Então, Deus explicou que a circuncisão era uma marca da aliança entre Deus e os filhos de Israel, e que ele iria torná-los uma grande nação na terra de Canaã. Moisés e Arão foram novamente ao faraó para pedir que os filhos de Israel fossem libertados, mas o faraó se recusou. Então, Deus enviou as primeiras pragas sobre o Egito, incluindo água que se transformou em sangue, rãs, piolhos e moscas, todas afetando a população do Egito. No entanto, o coração do faraó ainda permanecia endurecido. O capítulo termina com a genealogia de Moisés e Arão, que se conecta à linhagem dos levitas. Deus disse a Moisés que ele deveria falar com o faraó novamente e pedir que os filhos de Israel fossem libertados da escravidão. Moisés hesitou novamente, dizendo que ele era uma pessoa de lábios incircuncisos. Deus, então, instruiu Moisés e Arão novamente sobre o que fazer e falar, e reiterou que ele os libertara do Egito. Capítulo 7 de Êxodo. As pragas de Deus sobre o Egito. O capítulo 7 do livro Êxodo começa com Deus instruindo Moisés a ir novamente ao faraó e pedir que os filhos de Israel fossem libertados. Deus prometeu a Moisés que ele iria mostrar seus prodígios diante do faraó e que, eventualmente, o faraó permitiria que os filhos de Israel partissem do Egito. Moisés e Arão foram novamente ao faraó e realizaram um sinal miraculoso diante dele. A vara de Arão transformou-se em uma serpente. No entanto, os magos egípcios também realizaram o mesmo sinal, deixando o faraó relutante em acreditar que Deus estava por trás dos sinais miraculosos. Então, Deus enviou a primeira praga sobre o Egito. A água do rio Nilo foi transformada em sangue, matando todos os peixes e tornando a água inutilizável. No entanto, os magos egípcios também realizaram o mesmo milagre, o que deixou o faraó ainda mais relutante em acreditar que Deus estava por trás dos sinais miraculosos. As pragas subsequentes incluíram rãs, piolhos e moscas, todas afetando a população do Egito. No entanto, Deus protegeu os filhos de Israel da praga dos piolhos, o que fez com que o faraó cedesse à pressão e permitisse que os filhos de Israel fossem adorar a Deus no deserto. Mas, assim que a praga dos piolhos cessou, o faraó novamente endureceu o coração e se recusou a deixar o povo ir embora. Então, Deus enviou pragas adicionais sobre o Egito, como gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos, que finalmente convenceram o faraó a deixar os filhos de Israel partirem do Egito. O capítulo termina com Deus instruindo Moisés sobre como os filhos de Israel deveriam se preparar para a Páscoa, a fim de comemorar sua libertação da escravidão no Egito. Capítulo 8 de Êxodo. As pragas continuam e Faraó permanece desafiante. O capítulo 8 do livro Êxodo começa com Moisés indo novamente ao Faraó para pedir que os filhos de Israel fossem libertados. No entanto, o Faraó se recusou novamente a permitir que os filhos de Israel saíssem do Egito. Então, Deus enviou a segunda praga sobre o Egito, uma infestação de rãs, que cobriam todo o país. O faraó chamou Moisés e Arão e pediu que eles orassem a Deus para que as rãs fossem retiradas do Egito. Quando isso aconteceu, o faraó endureceu o coração novamente e se recusou a deixar os filhos de Israel ir embora. Então, Deus enviou a terceira praga, uma infestação de piolhos, que afetou tanto os egípcios quanto os animais. Os magos egípcios tentaram reproduzir o milagre, mas não conseguiram. No entanto, o faraó continuou a se recusar a deixar os filhos de Israel partirem do Egito. A quarta praga foi uma infestação de moscas, que afetou apenas os egípcios e não os filhos de Israel. Mais uma vez, o faraó pediu que Moisés e Arão orassem a Deus para que as moscas fossem retiradas do Egito. Quando as moscas foram embora, o faraó novamente endureceu o coração e se recusou a permitir que os filhos de Israel saíssem do Egito. Então, Deus enviou a quinta praga, morte do gado, afetando apenas os animais dos egípcios e não os dos filhos de Israel. No entanto, o faraó ainda se recusou a deixar os filhos de Israel partir.
A partir deste ponto, Deus instruiu Moisés a pedir ao faraó que deixasse os filhos de Israel ir embora para adorar a Deus no deserto, mas com a intenção de que o faraó negasse esses pedidos, para que Deus pudesse enviar mais pragas sobre o Egito e, finalmente, libertar os filhos de Israel. Capítulo 9 de Êxodo. As pragas aumentam em severidade. O capítulo 9 do livro Êxodo começa com Deus instruindo Moisés a ir novamente ao faraó e pedir que os filhos de Israel fossem libertados. Deus prometeu que ele enviaria pragas ainda mais devastadoras sobre o Egito se o faraó continuasse a se recusar a deixar o povo ir embora. A sexta praga foi uma infestação de úlceras em todo o corpo dos egípcios, incluindo os magos que não conseguiram reproduzir a praga como antes. No entanto, o faraó continuou a endurecer seu coração e se recusou a deixar os filhos de Israel partir. Então, Deus enviou a sétima praga, uma tempestade de granizo, que destruiu as plantações egípcias e matou o gado que estava fora. No entanto, Deus protegeu os filhos de Israel da praga, não afetando a terra de Gósen, onde eles viviam. Apesar da devastação, o faraó ainda se recusou a deixar os filhos de Israel partir, então Deus enviou a oitava praga, uma infestação de gafanhotos, que devoraram o que sobrou das plantações egípcias. A nona praga foi uma escuridão que cobriu todo o Egito por 3 dias, exceto na terra de Gósen, onde os filhos de Israel viviam. No entanto, o faraó ainda se recusou a deixar o povo ir embora. Deus disse a Moisés que a 10ª e última praga seria a morte dos primogênitos egípcios, que finalmente convenceria o faraó a deixar os filhos de Israel partir. Deus instruiu Moisés a orientar os filhos de Israel a sacrificar um cordeiro e usar seu sangue para marcar as portas de suas casas, para que a praga da morte dos primogênitos passasse por eles. O capítulo termina com Deus instruindo Moisés sobre como comemorar a Páscoa e a festa dos pães asmos, que lembrariam a libertação dos filhos de Israel da escravidão no Egito. Capítulo 10 de Êxodo. O poder de Deus e a dureza do coração de Faraó. O capítulo 10 de Êxodo começa com a continuação das pragas enviadas por Deus sobre o Egito. Moisés e Arão foram novamente ao faraó para pedir que os filhos de Israel fossem libertados, mas o faraó se recusou mais uma vez. Então, Deus enviou a oitava praga, uma invasão de gafanhotos que destruiu tudo o que restou das plantações egípcias após a tempestade de granizo. Os gafanhotos eram tão numerosos que escureceram o céu e cobriram a terra. O faraó finalmente chamou Moisés e Arão e pediu que a praga fosse retirada, prometendo deixar os filhos de Israel partir. No entanto, depois que os gafanhotos foram retirados, o faraó mudou de ideia novamente e se recusou a deixar o povo ir embora. Então, Deus enviou a nona praga, uma escuridão que cobriu todo o Egito por 3 dias. A escuridão era tão densa que as pessoas não conseguiam ver ou se mover. No entanto, a terra de Gósen, onde os filhos de Israel viviam, estava iluminada. Mais uma vez, o faraó chamou Moisés e Arão e concordou em deixar os filhos de Israel ir embora, mas somente os homens e não as mulheres e crianças. Moisés recusou a oferta e disse que todos os filhos de Israel deveriam ser libertados. O faraó então se recusou novamente a deixar o povo ir embora. Então, Deus enviou a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos egípcios. Ele instruiu Moisés a orientar os filhos de Israel a sacrificar um cordeiro e usar seu sangue para marcar as portas de suas casas, para que a praga da morte dos primogênitos passasse por eles. Essa praga finalmente convenceu o faraó a deixar os filhos de Israel partir. O capítulo 10 também descreve a relação tensa entre Moisés e o faraó, que continua a mudar de ideia e se recusar a libertar o povo de Israel, mesmo depois de sofrer uma série de pragas terríveis. A história mostra a perseverança de Deus em libertar seu povo, mesmo quando enfrenta forte resistência. Além disso, ela destaca a importância da obediência à palavra de Deus, que pode salvar a vida daqueles que a seguem. Capítulo 11 de Êxodo. Deus anuncia a última praga. Deus instrui Moisés a dizer aos filhos de Israel que cada família deveria pedir aos vizinhos egípcios joias de prata e de ouro como pagamento pelo trabalho realizado no Egito. O capítulo começa com Deus dizendo a Moisés que ele enviará uma última praga sobre o Egito, a morte dos primogênitos.
Antes da chegada dessa praga, Deus quer que os filhos de Israel sejam devidamente compensados pelos anos de trabalho escravo que realizaram. Deus também revela a Moisés que ele fará com que o faraó endureça seu coração, impedindo que ele permita que os filhos de Israel partam antes da chegada da última praga. Deus também profetiza que o faraó finalmente permitirá que os filhos de Israel partam, mas somente após uma grande tragédia. O capítulo termina com Moisés instruindo os líderes dos filhos de Israel a preparar-se para deixar o Egito, juntamente com suas famílias e rebanhos. Eles devem comemorar a Páscoa e a festa dos pães asmos, em preparação para a partida iminente. Capítulo 12 de Êxodo, partida dos israelitas. Deus dá a Moisés e a Arão instruções sobre a celebração da Páscoa, que deve ocorrer no 14º dia do primeiro mês do calendário hebraico. Cada família de Israel deve sacrificar um cordeiro sem defeito e usar o sangue do cordeiro para marcar as portas de suas casas. Isso protegerá as casas dos filhos de Israel da praga da morte dos primogênitos que Deus enviará sobre os egípcios. Deus instrui os filhos de Israel a preparar pães asmos para comer com cordeiro, juntamente com ervas amargas, como um memorial da amargura da escravidão no Egito. Os filhos de Israel devem comer a refeição de pé, com as sandálias nos pés e os cajados na mão, em preparação para a partida iminente. No meio da noite, Deus atinge os egípcios com a praga da morte dos primogênitos, matando todos os primogênitos dos egípcios e dos animais. No entanto, as casas dos filhos de Israel que foram marcadas com o sangue do cordeiro foram poupadas. O faraó finalmente permite que os filhos de Israel partam, ordenando-lhes que saiam do Egito imediatamente. Os filhos de Israel levam consigo riquezas e provisões que os egípcios lhes entregaram, cumprindo a promessa de Deus a Abraão de que eles deixariam o Egito com grande riqueza. O capítulo termina com os filhos de Israel partindo do Egito rumo à terra prometida, conforme a orientação de Deus. Capítulo 13 de Êxodo, a lei da consagração dos primogênitos. O capítulo 13 do livro Êxodo começa com Deus instruindo Moisés sobre a consagração de todos os primogênitos dos filhos de Israel a ele, como um lembrete da libertação dos filhos de Israel da escravidão no Egito. Deus disse que os primogênitos deveriam ser consagrados a ele, ou seja, dedicados para o serviço divino, e que os filhos de Israel deveriam fazer isso todos os anos. Deus também instruiu os filhos de Israel a celebrar a festa dos pães asmos durante 7 dias, comendo apenas pão sem fermento. Isso deveria lembrá-los de sua saída apressada do Egito, quando não tiveram tempo de esperar que o pão fermentasse. Deus também disse a Moisés que o povo deveria consagrar todos os primogênitos de seus rebanhos e gado a ele, e que deveriam resgatar os primogênitos dos jumentos com um cordeiro ou cabrito. Então, Deus guiou os filhos de Israel em sua jornada pelo deserto, em uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Deus disse que os guiará para a terra prometida, mas que os levaria por um caminho mais longo para evitar conflitos com os filisteus. O capítulo termina com Deus instruindo os filhos de Israel sobre como lidar com as tribos cananeias, que ocupavam a terra que eles iriam habitar. Deus disse que os filhos de Israel deveriam destruir os altares e imagens dessas tribos, para que não fossem tentados a adorá-las. Capítulo 14 de Êxodo, a travessia do Mar Vermelho. O capítulo 14 do livro Êxodo começa com Deus instruindo Moisés a orientar os filhos de Israel a acampar perto do Mar Vermelho. O faraó, que havia permitido que os filhos de Israel partissem do Egito, mudou de ideia e enviou seu exército para trazê-los de volta. Quando os filhos de Israel viram o exército egípcio se aproximando, ficaram com muito medo e reclamaram com Moisés, dizendo que seria melhor ter ficado no Egito como escravos do que morrer no deserto. No entanto, Moisés tranquilizou o povo, dizendo que Deus iria lutar por eles e que eles não precisavam ter medo. Deus disse a Moisés que erguesse sua vara sobre o mar e que ele se abriria, permitindo que os filhos de Israel passassem a pé enxuto. Quando o exército egípcio se aproximou, Deus confundiu as rodas de seus carros e os fez perder a direção. Então, Moisés ergueu sua vara sobre o mar, e as águas se abriram, permitindo que os filhos de Israel passassem a pé enxuto. No entanto,
quando o exército egípcio tentou seguir os filhos de Israel através do mar, as águas se fecharam sobre eles e todos se afogaram. Os filhos de Israel, vendo a grande libertação que Deus havia realizado por eles, louvaram e adoraram a Deus. O capítulo termina com a chegada dos filhos de Israel à terra de Midian e a continuação de sua jornada pelo deserto, guiados por Deus em uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Capítulo 15 de Êxodo, o cântico de Moisés e a provisão de Deus no deserto. O capítulo 15 do livro Êxodo começa com uma canção de Moisés e do povo de Israel, louvando a Deus por sua libertação do Egito e pela destruição do exército egípcio no Mar Vermelho. A canção começa com as palavras: "Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro." Depois da canção, Moisés lidera os filhos de Israel para o deserto de Sur, onde encontram água, mas esta era amarga e não podia ser bebida. Deus instruiu Moisés a jogar uma árvore na água, e ela se tornou doce e potável. Então, os filhos de Israel continuaram sua jornada pelo deserto, parando em Elim, onde encontraram água e palmeiras. Deus continuou a guiá-los em uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. No entanto, a falta de comida se tornou um problema, e os filhos de Israel começaram a reclamar novamente, dizendo que teriam sido melhor deixados no Egito como escravos do que morrer de fome no deserto. Deus instruiu Moisés a dizer aos filhos de Israel que ele iria enviar pão do céu para eles todas as manhãs e carne à noite. Deus cumpriu sua promessa, enviando maná todas as manhãs e codornizes à noite. Os filhos de Israel foram instruídos a recolher apenas o suficiente para cada dia, exceto na sexta-feira, quando deveriam recolher o dobro para o sábado, o dia de descanso. O capítulo termina com os filhos de Israel continuando sua jornada pelo deserto, guiados por Deus, e chegando ao deserto de Sim, onde acamparam. Capítulo 16 de Êxodo. O maná do céu, a provisão de Deus para o povo de Israel. O capítulo 16 do livro Êxodo começa com os filhos de Israel continuando sua jornada pelo deserto, chegando ao deserto de Sim. No entanto, eles começaram a reclamar novamente, desta vez, da falta de comida. Deus ouviu suas reclamações e prometeu enviar pão do céu todas as manhãs e carne à noite. Deus instruiu Moisés a dizer aos filhos de Israel que deveriam recolher apenas o suficiente de maná para cada dia, exceto na sexta-feira, quando deveriam recolher o dobro para o sábado, o dia de descanso. Então, Deus enviou maná todas as manhãs, uma substância parecida com a geada, que se depositava na superfície do deserto. Os filhos de Israel recolhiam o suficiente para cada dia, e o maná tinha o sabor de mel. No entanto, alguns filhos de Israel desobedeceram às instruções de Deus e recolheram mais do que o suficiente, mas o maná extra estragou e criou vermes. No sábado, o maná não apareceu no deserto, mas os filhos de Israel puderam comer o maná que haviam recolhido no dia anterior. Mais tarde, Deus enviou codornizes à noite para alimentar os filhos de Israel com carne. No entanto, enquanto os filhos de Israel estavam comendo, Deus enviou uma praga devido à sua rebeldia. O capítulo termina com Moisés instruindo Arão a guardar uma porção do maná como lembrança do que Deus havia feito por eles no deserto. Os filhos de Israel continuaram sua jornada pelo deserto, guiados por Deus em uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Capítulo 17 de Êxodo. A água da rocha e a guerra contra os amalequitas. O capítulo 17 do livro Êxodo começa com os filhos de Israel partindo do deserto de Sim e acampando em Refidim, onde não havia água para beber. Os filhos de Israel reclamaram novamente com Moisés, dizendo que ele os havia levado para o deserto para morrer de sede. Deus instruiu Moisés a bater em uma rocha com sua vara, e dela jorrou água para saciar a sede do povo. Este evento ficou conhecido como a Água da Contenda, porque os filhos de Israel tinham questionado a presença de Deus entre eles. Depois disso, os filhos de Israel foram atacados pelos amalequitas. Moisés instruiu Josué a liderar os homens em batalha, enquanto ele subiu ao topo de uma colina com a vara de Deus em sua mão. Quando Moisés mantinha a vara levantada, os filhos de Israel prevaleciam na batalha. Mas quando a abaixava,
os amalequitas prevaleciam. Então, Arão e Hur ajudaram Moisés a manter a vara levantada até o pôr do sol, e os filhos de Israel venceram a batalha. Deus instruiu Moisés a escrever um memorial da vitória sobre os amalequitas e que ele apagaria a memória dos amalequitas da terra. Isso foi importante porque os amalequitas haviam atacado os filhos de Israel sem provocação. O capítulo termina com os filhos de Israel continuando sua jornada pelo deserto, guiados por Deus em uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Capítulo 18 de Êxodo. O conselho de Jetro a Moisés. O capítulo 18 do livro Êxodo começa com Jetro, sogro de Moisés, vindo ao acampamento dos filhos de Israel, trazendo com ele a esposa e os filhos de Moisés. Jetro observou que Moisés estava sobrecarregado com todas as responsabilidades de liderar o povo de Israel, julgando suas questões e dando instruções sobre a lei de Deus. Então, ele aconselhou Moisés a escolher homens de confiança para ajudá-lo a liderar o povo. Moisés seguiu o conselho de Jetro e escolheu homens capazes e temerosos de Deus para ajudá-lo a julgar as questões do povo. Então, Jetro voltou para sua terra. Depois disso, Deus guiou os filhos de Israel para o deserto de Sinai e acamparam lá, na base da montanha. Deus instruiu Moisés a subir a montanha para receber as tábuas de pedra com a lei escrita por ele. Moisés subiu a montanha, acompanhado por Arão e Hur, deixando o povo de Israel sob a liderança dos anciãos que ele havia escolhido. Enquanto Moisés estava no topo da montanha, Deus lhe deu instruções detalhadas sobre como construir o tabernáculo e todos os seus móveis e utensílios. Capítulo 19 de Êxodo. A chegada ao Monte Sinai e a preparação para a aliança. O capítulo 19 do livro Êxodo começa com Deus chamando Moisés para subir a montanha e falar com ele. Deus disse que se Moisés e o povo de Israel obedecessem à sua voz e guardassem sua aliança, então eles seriam seu povo escolhido entre todas as nações. Deus instruiu Moisés a subir a montanha para receber as tábuas de pedra com a lei escrita por ele e para ensinar ao povo de Israel os estatutos e as leis de Deus. Moisés subiu a montanha, acompanhado por Arão e Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel. Deus apareceu na montanha e falou com Moisés em uma nuvem, dizendo que o povo de Israel seria seu reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus deu a Moisés instruções detalhadas sobre como preparar o povo para sua presença, inclusive lavar suas roupas e se abster de relações sexuais por 3 dias. No terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma densa nuvem cobriu a montanha. Então, Deus falou com Moisés novamente, dando-lhe os 10 mandamentos. A montanha tremeu e houve uma grande manifestação da glória de Deus. O capítulo termina com o povo de Israel temendo e tremendo diante da presença de Deus na montanha e pedindo a Moisés que falasse com Deus em seu lugar. Moisés voltou para o acampamento e disse ao povo as palavras de Deus e as leis que ele havia dado. Capítulo 20 de Êxodo. Os 10 mandamentos. O capítulo 20 do livro Êxodo começa com a apresentação dos 10 mandamentos, que Deus deu a Moisés na montanha. Os 10 mandamentos incluem instruções sobre adoração a Deus e o tratamento adequado aos outros, incluindo honrar os pais, não matar, não roubar, não cometer adultério e não dar falso testemunho contra o próximo. Depois de dar os 10 mandamentos, Deus instruiu Moisés a construir um altar de terra para oferecer sacrifícios e queimou ofertas a ele. Ele também deu instruções sobre como os filhos de Israel deveriam adorá-lo, incluindo a proibição de fazer imagens ou ídolos para adorar. Deus também instruiu Moisés a construir um altar de pedra para sacrificar animais, mas o altar não deveria ser feito de pedras esculpidas com ferramentas de ferro. Ele também deu instruções sobre como os sacerdotes deveriam se vestir e como os sacrifícios deveriam ser oferecidos. Depois de receber as instruções de Deus, Moisés voltou para o acampamento e transmitiu todas as leis e mandamentos aos filhos de Israel. O povo respondeu que obedeceriam a tudo que Deus havia ordenado. O capítulo termina com Moisés instruindo os filhos de Israel sobre a adoração a Deus e a importância de obedecer aos seus mandamentos e leis. Ele também deu instruções sobre a construção de altares e santuários para adoração a Deus e sobre a importância da justiça e da misericórdia. Capítulo 21 de Êxodo. Leis sobre escravos, ferimentos e propriedade.
O capítulo 21 do livro Êxodo começa com Deus dando leis e mandamentos específicos para a conduta dos filhos de Israel, incluindo leis sobre a escravidão, ferimentos corporais, danos à propriedade e a responsabilidade dos donos de animais. Deus instruiu que um escravo hebreu deveria ser libertado após 6 anos de trabalho, a menos que ele desejasse permanecer como escravo. Se o escravo decidisse ficar, o seu mestre o levaria à porta da casa de Deus, onde o escravo seria perfurado a orelha com uma ferramenta afiada, como um sinal de que ele pertencia ao seu mestre para sempre. Deus também instruiu que aqueles que ferissem ou matassem alguém por negligência ou acidente deveriam pagar uma compensação monetária à vítima ou à sua família. Se alguém fosse ferido ou morto de propósito, a pena seria a morte. O capítulo também inclui leis sobre propriedade, incluindo como lidar com um animal que danificasse a propriedade de outra pessoa, e como lidar com um poço que causasse danos a um animal ou a uma pessoa. Além disso, o capítulo 21 trata de leis que regulam o tratamento de mulheres, incluindo a proteção dos direitos das esposas e das filhas, e o tratamento adequado de uma escrava hebreia. As leis incluem penalidades para homens que prejudicam mulheres e recompensas para aqueles que tratam suas esposas e filhas com justiça. O capítulo termina com instruções sobre adoração a Deus e a importância de seguir suas leis e mandamentos. Ele também inclui instruções sobre o ano sabático, quando a terra deveria descansar e os escravos seriam libertados, e o ano do jubileu, quando a propriedade deveria ser devolvida aos seus proprietários originais. Capítulo 22 de Êxodo, leis sobre roubo, danos e questões morais. O capítulo 22 do livro Êxodo continua com as leis e mandamentos dados por Deus a Moisés para os filhos de Israel. O capítulo inclui leis sobre restituição de propriedade, responsabilidade pelo dano causado a outra pessoa ou propriedade, e leis sobre roubo, violação, adultério e magia. Deus instruiu que aquele que roubasse propriedade de outra pessoa deveria fazer restituição em 4 ou 5 vezes o valor do que foi roubado. Se o ladrão não pudesse pagar, ele seria vendido como escravo para pagar sua dívida. O capítulo também aborda o dano causado por animais, como bois, ovelhas e cabras. Se um animal causasse danos à propriedade ou ferisse alguém, o proprietário seria responsável por pagar uma compensação monetária. Além disso, Deus deu instruções sobre casos de adultério e violação. Aqueles que cometessem esses crimes deveriam ser punidos com a morte. Deus também proibiu a prática da magia e do ocultismo, instruindo que aqueles que os praticassem seriam punidos com a morte. O capítulo também inclui leis sobre o tratamento de estrangeiros, viúvas e órfãos, incentivando o povo de Israel a ser misericordioso e justo em relação a esses grupos vulneráveis. O capítulo termina com Deus instruindo os filhos de Israel sobre sua adoração a Ele, incluindo a proibição de adorar outros deuses e a importância de guardar o sábado. Deus também instruiu sobre a oferta dos primogênitos dos animais como um sacrifício e sobre a importância de honrar a Deus em tudo o que fazemos. Capítulo 23 de Êxodo, leis sobre justiça, misericórdia e adoração. O capítulo 23 do livro Êxodo continua com as leis e mandamentos dados por Deus a Moisés para os filhos de Israel. O capítulo inclui leis sobre justiça, a adoração a Deus e a importância de seguir as suas leis. Deus instruiu os filhos de Israel a serem justos em todas as suas transações comerciais e a não perverter a justiça, especialmente em relação a pessoas vulneráveis, como os pobres e os estrangeiros. Ele também instruiu que eles deveriam ser verdadeiros e honestos em seus negócios, evitando o engano e a desonestidade. Deus também deu instruções sobre adoração a Ele, incluindo a importância de guardar o sábado, os dias de festa e a oferta de sacrifícios. Ele também instruiu os filhos de Israel a não fazerem alianças com os povos pagãos que viviam ao seu redor e a destruir seus altares e imagens. Além disso, Deus deu instruções sobre a terra prometida, que seria dada aos filhos de Israel. Ele prometeu protegê-los e abençoá-los se eles obedecessem às suas leis e instruções. Ele também prometeu expulsar os inimigos que habitavam na terra, entregando-a aos filhos de Israel. O capítulo termina com Deus prometendo enviar um anjo para proteger e guiar os filhos de Israel à terra prometida, e instruindo-os a ouvirem e obedecerem à voz desse anjo.
Deus também prometeu que abençoaria a terra com abundância, se os filhos de Israel obedecessem às suas leis. Capítulo 24 de Êxodo, a confirmação da aliança e a visão de Deus. O capítulo 24 do livro Êxodo começa com Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel subindo ao monte Sinai para adorar a Deus. Moisés construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus, espalhando sangue sobre o altar e sobre o povo de Israel como um sinal da aliança com Deus. Deus apareceu diante de Moisés e dos anciãos de Israel em uma nuvem e falou com Moisés, instruindo-o a subir mais alto na montanha para receber as tábuas de pedra com a lei escrita. Moisés instruiu os anciãos a ficarem no lugar enquanto ele subia mais alto. Moisés subiu na montanha e permaneceu lá por 40 dias e 40 noites, durante os quais Deus lhe deu instruções detalhadas sobre a construção do tabernáculo e sobre como os filhos de Israel deveriam adorá-lo. Enquanto isso, os anciãos de Israel viram a glória de Deus na montanha e esperaram por Moisés. O capítulo também inclui a descrição da visão de Moisés na presença de Deus. Ele viu o chão de safira sob os pés de Deus e a glória de Deus era como um fogo ardente. Moisés e Josué, que estava com ele, viram a glória de Deus e se prostraram diante dele. O capítulo termina com Moisés descendo da montanha com as tábuas de pedra nas mãos, contendo os 10 mandamentos que Deus havia dado a ele. Ele voltou para o acampamento dos filhos de Israel e instruiu-os a obedecer a todas as leis e mandamentos que Deus havia dado a ele. O povo de Israel prometeu obedecer a Deus e a aliança que ele havia feito com eles. Capítulo 25 de Êxodo, a construção do tabernáculo. O capítulo 25 do livro Êxodo começa com Deus instruindo Moisés a pedir aos filhos de Israel para trazerem ofertas voluntárias para a construção do tabernáculo, um santuário portátil que seria usado para adoração a Deus enquanto os filhos de Israel estivessem viajando pelo deserto. Deus deu instruções detalhadas sobre como o tabernáculo deveria ser construído, incluindo a construção de uma arca de madeira de acácia coberta de ouro puro, que deveria conter as tábuas dos 10 mandamentos. Ele também instruiu a construção de um propiciatório de ouro puro, 2 querubins de ouro batido e um candelabro de ouro puro com 7 lâmpadas. Além disso, Deus instruiu Moisés a construir uma mesa de madeira de acácia coberta de ouro puro para o pão da proposição, um altar de incenso e um altar de bronze para ofertas de sacrifícios. Ele também instruiu a construção de um pátio cercado por cortinas de linho fino, com pilares e ganchos de bronze. Deus deu instruções detalhadas sobre como todos os elementos do tabernáculo deveriam ser construídos e onde deveriam ser colocados. Ele instruiu Moisés a fazer tudo exatamente como ele havia ordenado. O capítulo também inclui instruções sobre como os sacerdotes deveriam se vestir, incluindo a construção de túnicas de linho fino, éfodes, peitorais e turbantes. Deus também instruiu que um óleo especial deveria ser usado para ungir os sacerdotes. O capítulo termina com Deus prometendo que seu Espírito habitará entre os filhos de Israel no tabernáculo, e que ele falará com Moisés e o instruirá em tudo o que ele precisar saber para a construção do tabernáculo. Capítulo 26 de Êxodo, a construção do tabernáculo, parte 2. O capítulo 26 do livro Êxodo dá instruções detalhadas sobre a construção do tabernáculo, incluindo a construção da estrutura principal e as cortinas que o cercam. Deus instruiu Moisés a construir uma tenda de linho fino com cortinas de cores vibrantes, incluindo azul, púrpura e escarlate. A tenda deveria ser dividida em 2 partes, o lugar santo e o santo dos santos. A tenda seria coberta com peles de carneiro tingidas de vermelho e revestidas com peles de golfinho. Deus também instruiu que houvesse 20 pilares de madeira de acácia com ganchos de ouro para segurar as cortinas. Os pilares deveriam ser colocados em bases de prata e serem cobertos de ouro. As cortinas deveriam ser presas aos pilares com ganchos de ouro e argolas de prata. No Santo dos Santos, Deus instruiu Moisés a construir uma arca de madeira de acácia coberta de ouro, que deveria conter as tábuas dos 10 mandamentos. Sobre a arca, haveria um propiciatório de ouro puro com 2 querubins de ouro batido de cada lado. No lugar santo, Deus instruiu Moisés a construir uma mesa de madeira de acácia coberta de ouro puro para o pão da proposição e um candelabro de ouro puro com 7 lâmpadas.
Deus também instruiu a construção de cortinas para cercar o átrio, incluindo pilares e bases de bronze. Havia também um altar de bronze para ofertas de sacrifícios, uma pia de bronze para a lavagem dos sacerdotes e cortinas de linho fino para o portão do átrio. O capítulo termina com Deus instruindo Moisés a fazer tudo exatamente como ele havia ordenado e a lembrar os filhos de Israel da importância de seguir suas instruções para a construção do tabernáculo. Capítulo 27 de Êxodo, a construção do tabernáculo, parte 3. O capítulo 27 do livro Êxodo dá instruções detalhadas sobre a construção do altar do holocausto, o pátio do tabernáculo e o azeite para as lâmpadas. Deus instruiu Moisés a construir um altar de bronze para ofertas de sacrifícios. O altar deveria ter 4 chifres em cada canto e ser revestido de bronze. O altar deveria ter uma grade de bronze e utensílios como pás, bacias e garfos também deveriam ser feitos de bronze. Além disso, Deus instruiu Moisés a construir um pátio cercado por cortinas de linho fino, com pilares e ganchos de bronze. O pátio deveria ter 100 cúbitos de comprimento, 50 cúbitos de largura e 5 cúbitos de altura. Havia também uma cortina para o portão do pátio, que deveria ser de 20 cúbitos de largura e 5 cúbitos de altura. Deus também instruiu Moisés sobre como o azeite deveria ser preparado para as lâmpadas do candelabro. O azeite deveria ser puro e preparado de acordo com uma fórmula específica. O capítulo termina com Deus instruindo Moisés sobre como as ofertas deveriam ser queimadas no altar e a importância de manter as chamas acesas continuamente. Deus também instruiu Moisés a fazer tudo exatamente como ele havia ordenado. Capítulo 28 de Êxodo, a construção do tabernáculo, parte 4. O capítulo 28 do livro Êxodo dá instruções detalhadas sobre as vestes sacerdotais que deveriam ser usadas pelos sacerdotes durante a adoração no tabernáculo. Deus instruiu Moisés a fazer vestes especiais para seu irmão Arão, o sumo sacerdote, e para seus filhos que serviriam como sacerdotes. As vestes eram para serem feitas com ouro, linho fino, tecido azul, púrpura e escarlate. Para Arão, o sumo sacerdote, Deus instruiu a confecção de um éfode de ouro, com fios de ouro e linho fino azul, púrpura e escarlate. O éfode deveria ser adornado com 12 pedras preciosas, cada uma representando uma das tribos de Israel. Deus instruiu a construção de um peitoral para Arão, feito do mesmo material do éfode e com 12 pedras preciosas. O peitoral deveria conter o Urim e Tumim, que os sacerdotes usariam para obter a orientação divina. Para a cabeça, Deus instruiu Moisés a fazer um turbante de linho fino e uma coroa de ouro puro, com a inscrição Santidade ao Senhor. Arão também deveria usar uma túnica de linho fino, um cinto e calções de linho fino. Para os filhos de Arão, Deus instruiu a confecção de túnicas de linho fino, cintos e toucas para suas cabeças. O capítulo termina com Deus instruindo Moisés a fazer tudo exatamente como ele havia ordenado e a consagrar Arão e seus filhos como sacerdotes para ministrar diante do Senhor. As vestes sacerdotais deveriam ser usadas somente para adoração ao Senhor e serem consideradas sagradas. Capítulo 29 de Êxodo, a consagração dos sacerdotes. O capítulo 29 do livro Êxodo dá instruções detalhadas sobre a consagração de Arão e seus filhos como sacerdotes diante do Senhor. Deus instruiu Moisés a levar Arão e seus filhos ao tabernáculo e lavá-los com água. Em seguida, Arão deveria vestir as vestes sacerdotais que haviam sido feitas para ele e seus filhos. Depois disso, Deus instruiu Moisés a oferecer um novilho para um sacrifício pelo pecado e um carneiro para um holocausto. Arão e seus filhos deveriam colocar as mãos sobre a cabeça do novilho como uma forma de transferir seus pecados para o animal, que seria sacrificado pelo sacerdote. Em seguida, um dos carneiros deveria ser sacrificado no altar como um holocausto. Depois disso, o outro carneiro seria sacrificado como uma oferta de consagração. O sangue desse carneiro deveria ser colocado na orelha direita de Arão e de seus filhos, no polegar da mão direita e no dedo grande do pé direito. Deus instruiu Moisés a tomar um pouco do sangue do carneiro e colocá-lo sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, bem como sobre o polegar da mão direita e sobre o dedo grande do pé direito. Depois disso,
Moisés deveria tomar o azeite da unção e derramá-lo sobre a cabeça de Arão, ungindo-o para o serviço sacerdotal. Em seguida, deveria fazer o mesmo com seus filhos. O capítulo termina com Deus instruindo Moisés a fazer tudo exatamente como ele havia ordenado e a lembrar Arão e seus filhos da importância de seguir suas instruções e mandamentos. Arão e seus filhos foram consagrados como sacerdotes diante do Senhor e estavam prontos para ministrar no tabernáculo. Capítulo 30 de Êxodo, o altar de incenso e as oferendas. O capítulo 30 do livro Êxodo descreve as instruções de Deus sobre a construção do altar do incenso, a pia de bronze e a coleta do dinheiro para o tabernáculo. Deus instruiu Moisés a construir um altar de ouro para o incenso, que deveria ser colocado diante da cortina que separava o santo lugar do Santo dos Santos. Moisés também foi instruído a fazer um perfume especial para o altar, composto de várias especiarias. Além disso, Deus instruiu Moisés a construir uma pia de bronze para a lavagem dos sacerdotes antes de entrarem no tabernáculo. A pia deveria ser feita com espelhos de bronze doadas pelas mulheres de Israel. Deus também instruiu Moisés a realizar um censo dos filhos de Israel e coletar meio ciclo de prata de cada homem com mais de 20 anos de idade. Esse dinheiro seria usado para as necessidades do tabernáculo, incluindo a construção e manutenção do santuário e suas ofertas. Moisés também foi instruído a fazer um óleo especial de unção e usá-lo para consagrar o tabernáculo, o altar e todos os seus utensílios. Essa unção deveria ser considerada sagrada e não deveria ser usada para nenhum outro propósito. O capítulo termina com Deus instruindo Moisés a fazer tudo exatamente como ele havia ordenado e lembrando os filhos de Israel da importância de seguir suas instruções para manter o tabernáculo e o serviço sacerdotal sagrados. Capítulo 31 de Êxodo, o chamado de Bezalel e Olibá para a construção do tabernáculo. O capítulo 31 do livro Êxodo narra como Deus escolheu e capacitou artesãos para construir o tabernáculo e seus utensílios. Deus escolheu Bezalel, da tribo de Judá, e Oliabe, da tribo de Dan, e os preencheu com o Espírito de Deus para fazer todo tipo de artesanato e design. Deus também deu habilidade para ensinar a outros a trabalhar com ouro, prata, bronze, madeira e tecidos. Deus deu instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, e esses artesãos foram capacitados por Deus para colocar essas instruções em prática. Eles criaram a Arca da Aliança, a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro puro e outros utensílios sagrados. Deus também lembrou Moisés e os filhos de Israel da importância do sábado como um dia sagrado de descanso. Deus reitera a importância do sábado como um dia de descanso e santidade, e pede que os filhos de Israel o guardem como uma aliança eterna entre ele e o povo de Israel. O capítulo 31 é essencialmente um capítulo de instruções divinas para Moisés sobre a construção do tabernáculo e a importância da observância do sábado como um dia de descanso e santidade. Capítulo 32 de Êxodo, a idolatria do bezerro de ouro. O capítulo 32 do livro Êxodo relata um dos momentos mais infames na história de Israel, a construção do bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, o povo de Israel ficou impaciente e pediu a Arão que fizesse para eles um Deus para adorar. Arão então pediu que o povo trouxesse seus brincos de ouro e os fundiu, criando um bezerro de ouro. O povo de Israel começou a adorar o bezerro de ouro e oferecer sacrifícios a ele. Isso irritou profundamente Deus, que havia acabado de libertar o povo da escravidão no Egito e feito uma aliança com eles. Deus instruiu Moisés a descer do Monte Sinai, pois o povo havia se corrompido e estava adorando um ídolo. Quando Moisés viu o que estava acontecendo, ficou extremamente irado e quebrou as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Moisés confrontou Arão sobre a construção do bezerro de ouro, mas Arão se justificou dizendo que fez isso porque o povo pediu e ele não sabia o que fazer. Moisés então convocou os levitas para que matassem aqueles que haviam se envolvido na adoração ao bezerro de ouro. 3.000 pessoas foram mortas nessa ocasião. No final do capítulo, Moisés intercede pelo povo de Israel e pede que Deus não os destrua completamente. Deus relutantemente concorda em não destruir o povo, mas ainda envia uma praga sobre eles. Capítulo 33 de Êxodo,
o arrependimento de Israel e a renovação da aliança. O capítulo 33 do livro Êxodo começa com Deus instruindo Moisés a liderar o povo de Israel para a terra prometida, mas ele também adverte que não irá acompanhá-los devido à sua rebelião e desobediência. Moisés então constrói uma tenda do lado de fora do acampamento para se encontrar com Deus, já que o tabernáculo ainda não havia sido concluído. Quando Moisés entra na tenda, a coluna de nuvem desce e Deus fala com ele face a face, como um homem fala com seu amigo. Moisés pede a Deus para mostrar-lhe sua glória, e Deus concorda em passar diante dele e proclamar seu nome. Deus revela a Moisés seu nome como o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em bondade e fidelidade versículo 6. Deus também renova a aliança com Moisés e os filhos de Israel, instruindo-os a não fazer alianças com os povos da terra que eles vão conquistar, mas a destruí-los completamente e destruir todos os seus altares e ídolos. Moisés faz uma intercessão pelos filhos de Israel, pedindo que Deus esteja com eles e os conduza à terra prometida. Deus responde dizendo que sua presença irá com Moisés e o povo, mas ele não irá tolerar a sua rebelião e desobediência. O capítulo termina com Moisés subindo novamente ao Monte Sinai para receber as tábuas de pedra com os 10 mandamentos e as leis que Deus havia dado a ele anteriormente. Capítulo 34 de Êxodo, as tábuas da lei renovadas. O capítulo 34 do livro Êxodo começa com Deus instruindo Moisés a esculpir 2 tábuas de pedra e levá-las ao Monte Sinai. Deus concorda em escrever novamente os 10 mandamentos nessas tábuas, após Moisés ter quebrado as primeiras tábuas no capítulo anterior. Moisés sobe ao Monte Sinai novamente e Deus desce em uma nuvem e proclama seu nome como o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em bondade e fidelidade. Versículo 6. Deus renova a aliança com Moisés e os filhos de Israel, instruindo-os a não fazer alianças com os povos da terra que eles vão conquistar, mas a destruí-los completamente e destruir todos os seus altares e ídolos. Deus também instrui Moisés sobre a celebração de 3 festas anuais, a festa dos pães asmos, a festa das semanas, Pentecostes, e a festa dos tabernáculos. Essas festas seriam uma lembrança do que Deus havia feito por Israel e um momento de celebração e adoração a ele. Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas de pedra e encontra o povo de Israel esperando por ele. Quando Moisés aparece com o rosto brilhando por causa da presença de Deus, o povo fica com medo e se afasta. Moisés então conta tudo o que Deus havia falado e escreve as palavras em um livro. O capítulo termina com Moisés cobrindo seu rosto com um véu para que o brilho da glória de Deus não assuste as pessoas quando ele se aproxima delas. Capítulo 35 de Êxodo, a construção do tabernáculo, parte 5. O capítulo 35 do livro Êxodo começa com Moisés reunindo a congregação dos filhos de Israel e lembrando-os das leis e ordens que Deus havia dado a eles. Ele então pede que todos doem ofertas voluntárias para a construção do tabernáculo. O povo de Israel responde generosamente, doando uma grande quantidade de materiais valiosos, como ouro, prata, bronze, tecidos, peles, madeira, óleo e pedras preciosas. Eles também doam suas habilidades e tempo para a construção do tabernáculo. Bezalel e Oliabe, os artesãos que Deus havia escolhido e capacitado no capítulo 31, lideram a construção do tabernáculo e seus utensílios, com a ajuda dos outros artesãos. Eles constroem a Arca da Aliança, a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro puro e outros utensílios sagrados. O capítulo 35 também descreve a construção do altar de bronze, a pia de bronze e o pátio do tabernáculo. Todos esses elementos são construídos de acordo com as instruções detalhadas que Deus havia dado a Moisés. O capítulo termina com Moisés abençoando o povo de Israel pela generosidade em suas doações e pela habilidade que Deus havia lhes dado para construir o tabernáculo. Ele também reforça a importância de guardar o sábado como um dia santo e de seguir as leis e ordens que Deus havia dado a eles. Capítulo 36 de Êxodo, a construção do tabernáculo, parte 6. O capítulo 36 do livro Êxodo continua a narrativa da construção do tabernáculo e seus utensílios. Moisés convoca Bezalel e Oliabe e outros artesãos para começar a construção do tabernáculo,
com base nas doações que o povo havia feito no capítulo anterior. Bezalel e Oholiabe lideram a construção e ensinam os outros artesãos a trabalhar com ouro, prata, bronze, madeira e tecidos. O capítulo descreve em detalhes como os tecidos foram tecidos, como as peças de madeira foram cortadas e como o ouro e o bronze foram trabalhados. As tábuas de madeira foram cobertas com ouro e montadas com hastes para formar a Arca da Aliança. A mesa dos pães da proposição foi feita de madeira coberta com ouro e cercada por uma borda de ouro. O candelabro de ouro puro foi moldado em uma única peça, com 7 lâmpadas e 7 braços. O capítulo também descreve como as cortinas foram feitas, com querubins bordados nelas, e como a tenda foi montada com armações de madeira e cortinas de pêres. Os artesãos trabalharam diligentemente na construção do tabernáculo, seguindo as instruções detalhadas que Deus havia dado a Moisés. O capítulo termina com o relato de que os filhos de Israel trouxeram ainda mais ofertas voluntárias do que eram necessárias para a construção do tabernáculo, então Moisés ordenou que parassem de doar. Capítulo 37 de Êxodo, a construção do tabernáculo, parte 7. O capítulo 37 do livro Êxodo continua a descrição detalhada da construção do tabernáculo e seus utensílios sagrados. Bezalel e Oholiabe, os artesãos escolhidos por Deus para liderar a construção do tabernáculo, continuam a trabalhar diligentemente na construção do tabernáculo e seus utensílios. O capítulo começa com a construção da Arca da Aliança, que foi feita de madeira de acácia coberta com ouro puro por dentro e por fora. As tábuas de madeira foram montadas com hastes e a arca foi coberta com uma tampa de ouro chamada de propiciatório. 2 querubins de ouro puro foram feitos e colocados em cada extremidade da tampa da arca, com suas asas estendidas sobre a tampa. Em seguida, o capítulo descreve a construção da mesa dos pães da proposição, que também foi feita de madeira de acácia coberta com ouro. A mesa tinha uma borda ao redor dela e 4 anéis para ser transportada. Também foram feitas 12 taças, colheres e potes de ouro puro para serem usados com a mesa. O candelabro de ouro puro, que foi feito em uma única peça, com 7 lâmpadas e 7 braços, também é descrito em detalhes neste capítulo. Os enfeites em forma de flor, botões e lâmpadas foram feitos de ouro puro. O candelabro também foi feito com um copo, um botão e uma flor em cada um de seus 6 braços. O capítulo também descreve a construção do altar de incenso, que foi feito de madeira de acácia coberta com ouro e tinha 4 chifres. Também foram feitas 12 taças, colheres e potes de ouro puro para serem usados com o altar de incenso. O capítulo termina com uma recapitulação da quantidade de ouro, prata e bronze que foi usada para a construção do tabernáculo e seus utensílios. Todo o trabalho foi feito de acordo com as instruções detalhadas que Deus havia dado a Moisés. Capítulo 38 de Êxodo, a construção do tabernáculo, parte 8. O capítulo 38 do livro Êxodo continua a descrição detalhada da construção do tabernáculo e seus utensílios sagrados. O capítulo começa com a descrição da construção do altar de bronze, que foi colocado no pátio do tabernáculo. O altar foi feito de madeira de acácia e coberto com bronze. Também foram feitas ferramentas de bronze para serem usadas com o altar, como pás, ganchos, bacias e braseiros. Em seguida, o capítulo descreve a construção da pia de bronze, que foi feita de bronze polido e colocada no pátio do tabernáculo. A pia foi feita com espelhos de bronze que foram doados por mulheres israelitas. O capítulo também descreve a construção do pátio do tabernáculo, que foi feito com cortinas de linho fino presas a colunas de bronze. O pátio tinha um comprimento de 100 covados e uma largura de 50 covados. A entrada do pátio tinha uma cortina feita de tecido azul, púrpura e escarlate, pendurada em colunas de bronze. Todas as ferramentas e materiais usados na construção do tabernáculo e seus utensílios sagrados foram listados novamente neste capítulo. O capítulo termina com o relato de que o ouro, a prata e o bronze doados pelo povo de Israel foram usados em abundância para a construção do tabernáculo. Bezalel e Oholiabe lideraram a construção de acordo com as instruções detalhadas que Deus havia dado a Moisés. Capítulo 39 de Êxodo, as vestes sacerdotais e a conclusão da construção do tabernáculo.
O capítulo 39 do livro Êxodo continua a narrativa da construção do tabernáculo e seus utensílios sagrados. O capítulo começa com a descrição detalhada das vestes dos sacerdotes, que foram feitas com linho fino e bordadas com fios de ouro, azul, púrpura e escarlate. O sumo sacerdote vestia uma túnica, um éfode, um peitoral e uma mitra, que eram ornados com pedras preciosas. Os outros sacerdotes vestiam túnicas e cintos de linho. Em seguida, o capítulo descreve a construção do éfode, que era uma vestimenta usada pelo sumo sacerdote. O éfode era feito de fios de ouro, azul, púrpura e escarlate, e tinha 2 pedras de ônix com os nomes das 12 tribos de Israel gravados nelas. O peitoral do sumo sacerdote também tinha pedras preciosas, que representavam as 12 tribos de Israel. O capítulo também descreve a construção da túnica bordada do sumo sacerdote, que tinha romãs e sinos alternados em sua bainha. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o som dos sinos alertava as pessoas do lado de fora de que ele ainda estava vivo. O capítulo termina com a conclusão da construção do tabernáculo e seus utensílios sagrados. Bezalel, Oliabe e outros artesãos que Deus havia escolhido trabalharam com diligência e habilidade para concluir a construção de acordo com as instruções detalhadas que Deus havia dado a Moisés. Quando tudo estava concluído, Moisés examinou tudo e viu que havia sido feito de acordo com as instruções de Deus. Então ele abençoou o povo de Israel. Capítulo 40 de Êxodo, a inauguração do tabernáculo. O capítulo 40 do livro Êxodo narra a conclusão da construção do tabernáculo e a inauguração do mesmo. O capítulo começa com Deus ordenando a Moisés que montasse o tabernáculo no 1º dia do 1º mês do 2º ano da saída do Egito. Moisés foi instruído a colocar a Arca da Aliança no Santo dos Santos, cobrindo-a com a cortina, e a colocar a mesa dos pães da proposição e o candelabro no lugar santo. O altar de ouro e o altar de bronze deveriam ser colocados no pátio do tabernáculo. Moisés seguiu as instruções de Deus e montou o tabernáculo exatamente como havia sido ordenado. Quando tudo estava pronto, a glória do Senhor encheu o tabernáculo, e Moisés não pôde entrar. A nuvem da presença do Senhor permaneceu sobre o tabernáculo durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, indicando a presença de Deus. O capítulo também descreve como os filhos de Israel montaram e desmontaram o tabernáculo durante suas jornadas no deserto. Sempre que a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante, e sempre que a nuvem descia, eles acampavam ao redor do tabernáculo. A nuvem da presença de Deus os guiava em suas jornadas pelo deserto. O livro termina com a nuvem da presença do Senhor permanecendo sobre o tabernáculo por toda a sua jornada no deserto. O tabernáculo simbolizava a presença de Deus no meio de seu povo, e a inauguração do tabernáculo marcou o início de uma nova fase na relação de Deus com o povo de Israel. Assim encerra-se o livro de Êxodo, que narra a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito e a entrega da lei divina, guiando-os em sua jornada rumo à terra prometida. Inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo. Até a próxima leitura.